Para Grotthus, os íons em solução, né, eles não estão dissociados. E como é que pode, né? Se os íons estão unidos, certo? Se eles não se separam, como é que pode haver condução da eletricidade? Bom, imagina, né, por exemplo, o íon H+, na água, certo? Vamos imaginar aqui, a título de exemplo, H+ na água. H+, um próton para nós, né? Ele vai se unir a uma molécula de H2O, tá? Aqui, H, e vai formar o quê? Vai formar o íon H3O+, certo? O que acontece? Como é que esse íon pode se deslocar na solução? Bom, aí é que está. A ideia é que esse hidrogênio não precisa se deslocar. Pode ser que este hidrogênio daqui saia daqui e venha para cá. Certo? Então, o hidrogênio que estava nesse espaço aqui, ele vem para cá, dando o íon H3O+, nesse outro ponto aqui do espaço. E aí, essa molécula de água com o H+ unido, ela pode também transferir outro átomo de hidrogênio adiante e assim por diante. Vou mostrar uma animação assim, que mostra esse efeito. Aqui. Percebe? Então, o resultado efetivo é o deslocamento de um íon hidrogênio. Mas não é o mesmo átomo que entrou por uma ponta que vai sair lá na outra ponta, certo? Então você não tem praticamente íons livres na solução. Os íons são sempre ligados a alguma outra coisa. Não existe a necessidade do íon ficar dissociado para daí se mover. E na época de Grotthus, né, era o que se acreditava, que seria praticamente impossível um íon positivo se afastar de um íon negativo, certo? Ele teria que estar cercado de contra-íons em praticamente todo o tempo. Então, no final do século XIX, na segunda metade, nas 3 últimas décadas do século XIX, e para Arrhenius, você tem íons dissociados. Tá bom? Íons dissociados na solução. Então, a condução elétrica, se tu quer explicar com a teoria de Arrhenius, você vai fazer um mecanismo mais ou menos assim. Você tem aqui íons, nesse modelo, a gente vai ligar um campo elétrico. Então, o campo elétrico ele arrasta os cátions, nesse caso, para a direita, e os ânions estão sendo arrastados para a esquerda, certo? Algumas moléculas, essas verdinhas aí, representam o solvente, algumas são um pouco arrastadas junto, né? Mas o que acontece é que os íons estão separados, dissociados. Então, cloreto de sódio teria cátions, sódio, ânions, cloreto, e cada um na sua, certo? Cada um com a sua própria, seu próprio percurso na solução, seu próprio movimento, independente do seu contra-íon. Então tá, essa é a ideia de Arrhenius.